Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do Fighter e do Careca da segunda temporada. Hoje em estúdio contamos com um grande nome do boxe nacional, Orlando Jesus. Foi um grande atleta de boxe, é um grande treinador de boxe e, pelo que estávamos a perceber agora, também um grande bailarino, não é? Conte lá como é que eram essas tardes, julgo eu, passadas nos alunos da Apolo. Assim já vamos mais para a frente. Era melhor nós começarmos pelo princípio. Como eu comecei do boxe. Vamos portanto, então ao a princípio. minha introdução do boxe, como é que eu comecei no boxe. Força. E portanto, sabes que antigamente as pessoas que vinham para o boxe ou para as lutas que havia, para o Kung Fu e tal, não sei o quê, mas o boxe de dar e levar e tal, eram aquelas pessoas menos favorecidas, não é? Antigamente dizia-se a malta da barraca que vai para o boxe, não é? E portanto, como eu morei na Mosgueira, Isto nos anos 67, 66, 65, portanto eu morava na Mosgueira e tal, os meus pais não tinham hipótese. Que idade é que o Orlando tinha nessa altura? Eu aí tinha 10 anos, 12 anos, eu comecei no boxe com 13. Não é? Hoje já estou a caminho dos 68. Daqui a bocado já tenho 68 anos. Já é muito ano já é uma história grande. E, portanto, daí a malta foi-se conhecendo, miúdos daqui e tal, e como éramos malandrinhos e tal, gostávamos de andar sempre à bulha e tal, à guerra, houve um que disse, porque é que a gente não vai para o boxe? Foi a ideia do Mondinho. Vamos para o boxe. E então, onde é que há boxe? Na Rua da Atalaia. Na Rua da Atalaia, que era o Rio de Janeiro. Então vamos para aí e tal. Então fui lá treinar e tal. Fomos para lá e tal. O homenzinho, este gajo é um malandro do Catano, este gajo e tal. É a tal coisa que nós estávamos ainda há um bocado a falar, é guerra e tal. E depois, olha, e então eu comecei a treinar, ele começou-me a dar as indicações, começou-me a educar psicologicamente, a dar-me as ferramentas para que eu pudesse vir a ser um homem como hoje eu sou, não é? Porque nós, em qualquer modalidade e até na vida, temos que ter a humildade, temos que ter a disciplina, temos que ter a humildade de receber as pessoas, saber entender as pessoas e conversar com as pessoas. Nunca fugir à regra da disciplina. E foi assim que eu aprendi, foi o boxe que me levou a isto, não é? E como é que... E cresceu, antes de praticar boxe, cresceu então na Mosgueira, foi? Não, cresci na Ajuda. E o boxe já vem dos meus avós, do meu pai. O meu pai jogou boxe no vendedor de jornais, não é? Eu com meus 5, 6 anos, o meu pai já nos calçava luvas a mim e ao meu irmão e tal, para a gente andar à bulha um com o outro e tal. Mas depois daí, mudámos então, o meu avô faleceu e tal, e então nós tivemos que partir para outra. O seu avô que também fazia boxe. O meu avô também, fez boxe na Casa Pia também. Casa Piano também. E como é que se chamava o seu treinador? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, era o Zé Anjo, Armando Ponche e Zé Anjo. Também fui treinado pelo China, mas foi pouco tempo. E como é que era treinar nessa altura? Enquanto criança, como é que eram os seus treinos? Chegava ao ginásio? Chegava ao ginásio e tinha aquela disciplina, tinha a ginástica, dava-nos a ginástica, tínhamos um saco que era para 7 ou 8 ou 10 ou 15, os que aparecessem, havia um saco, não havia as condições que há hoje. Nem havia plastrões, nem nada, nem se utilizava... Havia plastrão. Ok, já havia? Sim, senhor. Okay. Havia plastrão. Havia o que há hoje. O boxe hoje está muito mais modernizado. Está muito mais moderno. Muito mais sabedoria, porque o boxe evoluiu muito, como as artes marciais, né? Tudo isto evoluiu muito. Só que naquele tempo havia um saco para 10 ou 15 pessoas. E o teu treinador tinha que se aguentar a dar plastrão a todos, não é? Ou metê-los a fazer sparring. Não havia rings como há agora nos ginásios. Antigamente, olha, fazes ali sparring àquele canto e tal.
E não havia idades, que antigamente não havia cá júniores nem nada disso, não é? Antigamente, com 14, 15 anos, vai-te embora, vai lá para os Leões e salva-te. Não havia divisão de... Então, Não engraçado havia isso. divisão, não, senhor. E havia muitos atletas na altura? Havia alguns, era aqueles atletas só para combate. Não havia manutenção como há hoje. O boxe hoje está muito moderno, não é? Hoje a classe média alta já vem para o boxe. Porquê? Porque o boxe é uma modalidade nobre, uma modalidade que ensina as pessoas a respirarem, a terem respeito às outras, a disciplinarem-se, a disciplinarem o próprio, a serem humildes, não é? Às vezes há aquela pessoa que quer para o cimando e tal. E quando entra na modalidade de sacrifício, não é? Que é a nossa modalidade, a pessoa diz, espera aí, isto tem que haver aqui um revés. Nós temos que ser disciplinados e temos que também contar com o outro. Pá. Nós temos que ser mais humildes e tal, nas conversas, daqui e daquela e tal. E como é que começou a competir? Então, começou a treinar com 12, 13 anos e como é que as coisas Depois foram foi para a acontecendo? Mesgueira, não é? Depois da Mesgueira é que fui para o boxe. E de maneira que depois entro no boxe no Rio de Janeiro, já com os Zés, e daí começo a competir. Em que ano? Metem em 67. Logo em 67. Vou jogar a Loures, fui o primeiro classificado, aquilo era castada do principal, era castada de rua e tal, né? E depois daí jogo um ano no Rio de Janeiro e vou para os alunos da Paulo, para a Sociedade Filarmónica Alunos da Paulo. Vou para lá, o presidente dá-nos todas as condições, vai para lá os Anjos também, já não está entre nós, que Deus tenha lá algum descanso, e daí temos todas as condições. Depois é o gosto que nós temos pela modalidade, é o bichinho, é aquilo que nós queremos aprender, que é a disciplina, que eu não a tinha, ser disciplinado. Porquê é que diz isso? Porquê é que diz que Porque não era disciplinado. Eu não obedecia a ninguém, só obedecia ao meu pai, porque ele era cinco de um lado e carcaça do outro, não é? Então nós entrei por essa vida do boxe e formei-me no boxe, doutorei-me no boxe e pronto, e até hoje. Aqui. E depois como é que foi o percurso, ok, até chegar a um estatuto de começar a combater já em galas maiorzinhas e com atletas que se calhar o Orlando já olhava e dizia, epá, já vou jogar com este atleta. Como é que foi isso? Porque o boxe antigamente não havia distensões. Agora é que há o júnior, o cadete e tal, não sei o que. Antigamente, com 14, 15 anos, já jogavas com de 25, 30 anos, não é? Como eu joguei com o Orlando Silva, que já tinha 30 e tal anos. E como é que foi? Que era foi um grande combate, foi bom entre mim e ele. Eu joguei quase com todos, não é? Da minha categoria, porque eu fazia, antes comecei a fazer 67,5 kg no Rio de Janeiro, com a mudança para a Paulo, depois comecei logo a entrar nos 69,71 kg, e depois, daí, não é? Eu só fiz 6 anos de boxe amador. Porque as pessoas diziam-me, andas aqui no boxe amador a fazer o quê? A bater nas pessoas. Não é? Porque eles... jogar com o Orlando, não quero. Não quero. Jogar com não quero. E então, o Armando Pons optou para que eu fosse profissional com 19 anos. 19 para 20. E depois abriu o Parque Mer em 1974. Para 75. Eu vou estrear o Parque Mer depois de 25 anos, e o Parque Mer está fechado, das modalidades de boxe. É de onde jogaram grandes campeões. E como é que eram essas galas e o ambiente? Eram espetaculares. O Parque Mer enchia o barrote, não é? Agora a gente diz, o boxe leva 300 pessoas. O boxe antigamente levava 1.000, 1.500, já no Parque Mer. É boxe profissional, não é? Grandes lutas que havia no Parque Mer, havia no Coliseu dos Recreios, havia no último combate eu joguei com o campeão da Europa, com o Alfonso Redondo, com o campeão da Europa, que depois foi campeão da Europa e do mundo. Já meti lá
4.000 e tal pessoas no Coliseu dos Recreios. Era o barrote aquilo, era pessoas lá em cima, um gajo, isto aqui é bom, vamos ir lá, à fruta. Portanto, é assim. E é engraçado. E são histórias que ficam... São gravadas. Eu tenho isso gravado na minha mente e tenho isso gravado em documentos. E quando ainda, ou seja, na sua cabeça volta a isso, ainda há aquele arrepiozinho, às vezes assim na... Porque eu estou dentro da modalidade, não é? Claro. Eu estou dentro da modalidade ainda, não é? Uhum. E, portanto, quando aparece o full contacto, que é o carro regional que traz o full contacto, que ainda não existia o kickbox, eu já tinha atletas do boxe e de full contacto. Uhum. Quando apareceram, convidaram-me para eu ir dar boxe. E depois comecei também a dar pernas, não é? Porquê? Porque aprendi. As pernas que não existiam. Quem fazia pernas era o Kung Fu e tal, era só pernas, mas mãos nada, não é? Portanto, e então eu tive vários atletas de full contacto, não é? Que jogaram para o título da Europa, posso dizer os nomes dos atletas, claro, não é? sim, claro, sim. O Jorge Canelas, o Paulo Lourenço, o Fernando Farinha, e vários outros atletas que estudavam já na altura, que hoje são os grandes homens, os grandes senhores, que praticavam as artes marciais, que era o Kung Fu e não sei o quê, por causa dos filmes do Bruce Lee, não sei o quê e tal. E depois comecei-lhes a dar mãos e a dar pernas, e pronto. E a partir daí, pronto, mas a minha praia é o boxe. É o boxe. Diga-me uma coisa, estava a falar há bocado de se lembrar de galas no Parque Mayer, galas no Coliseu dos Recreios, com 4.000 pessoas. E hoje em dia olhamos para o boxe em Portugal e isto é uma coisa muito diferente. Como é que vê, como é que isto aconteceu? Foi vendo, o Orlando esteve presente na época de ouro do boxe em Portugal e agora nesta fase o boxe está bem que a pandemia do Covid-19 não veio ajudar, mas pré-pandemia até já o boxe estava um bocado mais parado. Como é que viu isto acontecer? O que é que acha? Pois o boxe é assim, o boxe perdeu utilidade pública há uns anos atrás. E houve um senhor, que é um senhor, Eugénio Pinheiro, que tomou conta do boxe como presidente. E foi o homem que foi mantendo o boxe, isto na Federação Portuguesa de Boxe, não é? E depois vieram as associações que mantêm o boxe. Lisboa, há 5 associações no país, não é? Lisboa, Algarve, Setúbal, Aveiro, Porto e tal. Há estas 5 associações que se foram mantendo. Mas as associações não tinham, financeiramente, não tinham para se manter, não é? Porque antigamente ainda forneciam algumas coisas aos clubes, depois deixaram de fornecer, não é? E o material de boxe é caro. Parece que não, mas é caro. Umas luvas custam 30 ou 40 euros, ou 50 euros, ou umas ligaduras custam 10 ou 12 euros, protetor, não sei o quê. E depois, e na modalidade de kickboxing, que hoje é o kickboxing, ou por contacto, não sei o quê, já tem as caneleiras, já tem outras situações, outros equipamentos que custam muito dinheiro, não é? Portanto, e depois, a modalidade boxe, seja a nobre arte, foi-se mantendo com os rapazes que andavam cá e com os antigos. A meterem, a ajudarem aqui, a ajudarem acolá e tal. E fomos subindo. E todos fomos modernizando esta situação, que é a modalidade, não é? E depois já houve ginásios a abrirem, já houve pessoas a abrirem ginásios, já com 7 e 8 sacos, com 10 sacos, com 15 sacos, já com rings no meio e tal. E tudo isso foi evoluindo. E o boxe foi-se criando, já mais conhecedores pelas redes sociais e tal, e não sei o quê, foi dando a conhecer toda esta modalidade e as outras modalidades que vieram, que foram muito bem-vindas, e ainda bem que elas estão cá. Claro. E as pessoas depois aderiram mais. Portanto, a média e a alta sociedade começou a aderir às modalidades. Tanto à modalidade de boxe, como ao contato, como ao kickbox, como ao Muay Thai, como outras modalidades que vieram, como ao Jiu-Jitsu, como ao Judo, e assim sucessivamente, como ao Karatê e tal. Portanto, mas eu estou-me a referir mais à modalidade de contacto físico. Até porque nessa altura o Orlando estava a dizer que havia combates quase todos os fins de semana. No boxe amador, quando jogava boxe amador. Exatamente.
Depois eu tive que ir para o estrangeiro. Eu estive 4 anos lá fora, não é? Onde? Estive em Espanha, Ok. a jogar, não é? Eu estive a combater em Espanha, tive dos 77, 76, vinha cá, porque eu também, entretanto, desertei da tropa, a tal malandrice e tal, que eu não gostava de ir para a guerra fazer o quê? Claro. O que é que eu ia para lá fazer? E então fui chamado para a tropa, fui para a Serra da Carregueira e tal. Agora tens de tomar lá uma arma, uma G3 e tal, e vem para a carreira Vai de tiro, tu. pau. E diz assim, mas espera aí, eu estou com isto na mão, briguei. Arreiei aquilo. E como é que foi? Desertar? E tirei. E como? Foi Vim-me à meia embora, da noite, vim-me adeus e embora. até amanhã? Não falei, porque eu já jogava cá no Parque Mer. Já vinham muitos espanhóis jogar, franceses, ingleses, tudo, sul-americanos, vinham jogar ao Parque Mer. Que era o casulo do boxe, ou seja, era o coração do boxe. Parque Mer, quando abriu, não é? E então vinham jogar, vinham combater cá, porque nós tínhamos ringue e tal, e não sei o quê. Parque Mer, porque aquilo enchia, metia ali pessoas que sei lá. E de maneira que a malta jogava aí e todo o mundo aderia àquilo, não é? Porque gostavam. E foi aí que houve o contacto com algum atleta espanhol que depois... Com vários atletas espanhóis. Porque antigamente havia... Quem vinha cá muitas vezes era o Hélio Guzmán. O Hélio Guzmán, que depois mais tarde foi presidente da Federação Portuguesa, da Federação Espanhola. Vinha o Pampito Rodrigues, que eu estive lá a treinar para ele, com ele. Fez o Legrand campeão do mundo, como o Montenegro. O Espanha nessa época tinha 9 campeões do mundo. Ok. Eu estive dentro deles. Eu quando entrei dentro do Palácio de Esportes, olhei para aquilo, eu habituado a um saco, sem ringue, com 30 gajos ali a bater naquele saco, agora entras tu, agora é o outro, estávamos ali 3 horas para agarrar o saco, para bater no saco. Quando eu entro dentro do Palácio de Esportes, com exagero de sacos, com 2 rings, ou 3, ou 4, ou 5 rings, uma coisa enorme, olhei para aquilo e disse assim, estou mesmo na minha praia, isto é que é bonito. Porque eu já tinha conhecido em amador isso, na seleção, quando ia jogar à Holanda, à Alemanha, à Itália, ou à França, ou coisa assim, eu, na seleção, já conhecia esses ginásios. Eu dizia, porque é que Portugal não há de ter um ginásio? Assim. Um ginásio desse. Mesmo aqui há dias eu dei os parabéns ao Pedro Matos, que lhe disse, eu vi um ginásio deste há 46 ou 47 anos, na Holanda, que era exatamente isto. Ginásio bonito, com vários sacos, com o ringue no meio e tal. E então dei os parabéns ao Pedro Matos por ter um ginásio assim. Bonito. E como é que era viajar nessa altura para combater? Como é que era? Eu era miúdo, pá, para combater. Era o passaporte azul, tinha que pedir autorização ao meu pai. Azul, com a Federação Portuguesa de Boxe, era a autorização, não é? E depois tínhamos o acompanhamento do Ferraz, que era o treinador, o selecionador. Portanto, eram 6 do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Apolo. Eram 7 do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Apolo. Era 6 do Sporting e era o Orlando que era dos alunos da Apolo. Porque eu não perdia com eles, né? Ganhava, eu que era o campeão. Então, e tinha que ir obrigatoriamente, não é? Que eles tinham que me levar. E como é que decorriam as competições no estrangeiro? Ia ao estrangeiro e sentia... Eram muito boas, eram boas, sentia-me em casa. Porque um homem num ambiente daqueles, um rapaz, um miúdo como eu, com 16 anos, 17 anos, num ambiente daqueles, cheio, com ginásios, com uma coisa bonita. O ginásio ficava vários ginásios, e depois tinha umas vitrines por cima, de onde as pessoas lá em cima, o ginásio, a gente a enrolar as mãos, nós é que enrolávamos as nossas mãos, com as ligaduras e tal, eram distribuídas e tal, nós enrolávamos. E depois não havia ainda as luvas de coisa, de velcro, não, tinha que ser atacador e tal. E pequeninas, né? Aquelas luvas quando que batia viam para devia ser uma chuchu. festa. E um gajo olhava, mas isto aqui é lindo.
Eu tenho que comer. Eu tenho que engolir aqui. Pá. E é essa a força, também a disciplina que nós temos, não é? É a humildade que nós temos, não é? Porque não é qualquer um que vai combater e tal, e depois de tanta pancada um ao outro, e fazer o seu jogo, não é? Sair de um lado e sair do outro, esquivar aquilo, esquivar. É um jogo. O boxe é um combate, mas é um jogo. Ter a capacidade como qualquer outra luta. Nós temos combate. Vais combater. Ou vais jogar. Eu vou jogar e vou combater. É as duas. É as duas situações, não é? Que se encaixam uma na outra, que é o jogo e é o combate. Porque nós, para estarmos lá, para combater, temos de ter jogo. E o jogo é sair, não é? Fazer os circulares para um lado, para o outro, esquivar àquilo que o outro nos quer atingir, não é? Esquivar aos golpes do outro e tal. Tudo isso é um jogo. E depois é o combate quando nós temos lá em cima. Pimba, pimba. Ou seja, é preciso ter o coração da rua. Tem que ter coração e depois tem que ter a técnica. Às vezes isto é assim. Para se jogar qualquer modalidade de combate é ter muita cabeça. Muita cabeça. Preciso ser muito inteligente. Porque quem não é inteligente não ganha com o coração. Ganha com a cabeça. Pode ganhar 1 ou 2 combates com o coração. Bum, 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 bum. Mas no final disso tudo, ganha 2 e perde 20. É verdade. Completamente. Sim. E há bocado estava a falar, porque eu também acho que é engraçado a gente saber aqui um bocadinho da sua vida, da parte do ter que desertar da tropa. Fala-nos lá aqui um bocadinho como é que foi. Então treinava boxe e chamaram-no para a tropa era obrigatória nessa altura. Sim. E lá foi para a tropa, conta-nos lá essa história. Eu fui para a tropa, para a Serra da Carregueira e tal. E daí, como eu tinha dito... E teve lá quanto tempo? Há pouco tempo. Eu tive... Isto é uma história que eu vou contar, que é uma coisa gira. Depois da Serra da Carregueira, eu... Pimba, pirei-me. Continuei a treinar no Parque Meyer e quando vem cá, o Hélio já tinha vindo cá, quando que eu inaugurei o Parque Meyer, com o Vítor Pires. Combate de inauguração. E outros combate de inauguração, com o Vítor Pires e outros. Jogou Mondinho, jogou... Cada qual na sua categoria. Muito bons pugilistas, não é? Eu, na minha categoria, era aquilo que era, mas os outros também eram aquilo que eram nas categorias. Portanto, nós não nos podemos dizer eu sou o melhor ou era o melhor, não. Eu prezo de ser, Orlando, ser o melhor da minha categoria, porque ninguém me ganhava. Um dos melhores foi de certeza. Na minha categoria. Obviamente. A categoria dos outros é a categoria dos outros, não é? Portanto, eu prezo-me dizer que eu era o melhor da minha categoria porque eu ganhava, não é? Claro. Eu nunca perdi um combate em Portugal. Quantos Aliás, combates perdi mas já em profissional, mas vamos para a parte da tropa. Então, a parte do exército, eu vou para o exército, eu não podia jogar cá porque a PM ia buscar. E uma vez estou no Parque Meyer a jogar, estou a combater, e então o exército sabia, PM, sabia que eu estava lá, então cercaram o PM. 2 numa entrada, 2 noutra e tal. E eu estou a combater, e o Armando Pocho, o meu treinador, disse-me: Orlando, quando acabar isto e tal, tu tens que fugir. Tens que passar pelo Gato Preto, cá para cima para o restaurante, e piraste cá para cima para o Príncipe Real. Pelo Livre. E eu, está bem e tal. E olhava, era só capacetes brancos. Aí, era mais o PM, eram os pedidos a dedo, era da como era. E eu assim, bem, está bem, tá. Ao quarto, ao quinto, ao sexto round, é o quê? Eu dei uma pilada do gajo, que era o Carmona, que era espanhol. E o gajo voa e tal, e cai, e não se levanta. Não se levanta, e o Raul Reis Sober, que era o árbitro, levanta. Antigamente não havia tal, e ia logo direto ao atleta que ganhou. Não? Porque o árbitro era soberano, como é hoje, e o árbitro também podia dar a pontuação. Antigamente o árbitro dizia quem é que ganhava. Não havia pontuação para os profissionais. Okay. Era o árbitro que analisava
todo o combate, analisava todo o combate e tal. E então eu acabo o combate e tal, isto já em 70, Orlando, eu entro à tropa em 74, 75, 74, isto em 75, médios de 75, 76. E eu fujo e tal. É daí que vem a história de 76, 70 e tal, de eu ir para a Espanha. E agora disse assim, já tinha 20 anos, disse assim, bem... E fugiu e eles não repararam onde é que estava? Eu fugi para a parte de trás, pelo Gato Preto, que era um restaurante e tal, dentro do Parque Meyer. Que havia casinho, assim, com as luvas e tudo. Com os dentes e o catano e tal. E a subir aquilo e tudo. Era com os cotovelos, era o catano. E lá consegui e tal. E depois veio malta a ajudar-me e tal. Depois de 6 rounds. E vi, depois dos 6 ou 7 rounds, ou 6 rounds. Ainda vai E eu, claro, mas eu treinava. Claro. Eu tenho aí noticiado, pois a gente, isto ainda não acabou. Não, a gente não tem tempo. E então, mas eu não vou contar tudo. É só contar algumas coisas. Que é para haver outra situação. Claro. E então, venho para cima e tal, e fujo. Fujo e pronto, e não apareço, não é? Não apareço, depois ao outro dia... Aparece no Parque Meyer e o Armando Ponche, não havia telefones, não é? A minha mãe tinha telefone em casa e tal, não é? Aparece no Parque Meyer e o Armando Ponche diz-me, olha, é assim, o Hélio Guzmán ainda estava lá, é assim, queres ir para a Espanha? Sim, vou, já tens combates em Espanha? Sim, vou. Yeah. Então, quando quiser, vais para a Espanha. Eu não disse nada a ninguém. Apanhei o comboio e tal, não sei o que, Elvas e tal, não sei o que, passei até... tal, Madrid. Para Madrid, para de esportes e tal, arranjaram logo um quarto na Maçoneiros Romanos, na Gran Via, uma traçal da Gran Via. E tal, que para aí eu disse, mas eu não tenho dinheiro. O Hélio Guzmán disse, não tens problema. Eu era muito amigo do Dom do Pacheco, já quando ele veio jogar cá, que ele era campeão de Espanha. E então entrei lá e pronto, aquela malta do boxe, há um envolvimento, que é uma família. Ao nível do mundo, há uma família. A malta do boxe das artes marciais. É uma família, aquilo é um encaixe que ninguém tem raiva a ninguém, não é? Um gajo anda agora, faz agora um combate e tem fica com os olhos negros e tal, não sei o quê, e daqui a bocado os abraços e tal, e amanhã estou na tua casa e tal, e assim. É verdade, e de maneira que eu fui para lá e então pensava que ia para lá, sei lá, fazer um combate ou 2, e fiz para lá 30 e tal combates. E então fiquei lá, ia treinar com o Pacheco, depois conheci os grandes pugilistas, o Gionino Gimenos, o Alfredo Evangelista, que jogou com o Cássio Clay, o Tony Ortiz, o Legrand, campeão do mundo, conheci aquela gente toda. Isso está escrito, não é? Eu não estou a dizer aqui, então vocês vão lá e... Então, em quantos anos é que acabou por ficar em Espanha? 4 anos. E depois decidiu voltar para Portugal? E depois voltei para Portugal, porque a minha mulher, as minhas filhas, eram pequeninas. Já tenho filhas com 50 anos, não é? E as minhas filhas, a minha mãe, levava-me as minhas filhas ao Elvas. E então apanhava um avião de Barracas para Badajoz, que havia aeroporto. Depois apanhava um táxi e ia ter com a minha mãe à fronteira. Não é? E então estávamos ali e tal, ficávamos lá uma noite para a outra e tal, não sei. E depois a minha mãe trazia os meus filhos e tal, e eu ficava lá. Há uma vez que eu venho cá, que o Armando Ponche diz-me, eu às vezes vinha cá e combatia cá. Às vezes vinha cá e combatia cá. E há um combate cá que o Armando Ponche balada muito. É muito badalado o combate. Que era com o Jorge Martins, para o título de Portugal, que queriam que o Jorge Martins, que ainda está aí, fosse campeão de Portugal. E que me passasse, portanto, que me ganhasse, ou coisa assim e tal. E havia aquela rivalidade que era para vender também, não é? Claro. Nesse tempo já se vendia, que era a rivalidade e tal, aquilo vai ganhar o Orlando, é assim, assado e tal e tal. E eu venho e entro
Dentro da fronteira e tal, treino e tal, já vinha muito bem preparado lá e jogo com o Jorge Martins no Coliseu dos Recreios. Tac. Acabou o combate, ganhei e tal. Venho-me embora. E a ir para lá já tinha outro combate marcado em Espanha. Logo, pom. Eu ganhava dinheiro em Espanha, cá não ganhava nada. Cá era tudo para uma treinadora. Os 50 contos, ou os 40 contos, ou os 60 contos, era tudo para o Poncho. Ele arrecadava-se à guita. Eu dizia, está bem, porque ele também tinha filhos e tal, não sei o que. Em Espanha é que eu ganhava dinheiro. E quando eu vou para o aeroporto, com o Armando Pons, já tinha os jornais, tudo propaganda e tal, para jogar lá, tinha ganho cá. Para jogar lá, sou agarrado no aeroporto. Está lá um tenente, era tenente, com 2 galões e tal, que antigamente era assim, estavam lá numa casinha e tal. Ainda não existia isto do CEF. Sim. Não existia. Espera aí. Você tem aqui, você desertou. Você não sei o quê, eu não posso, ai Jesus. E eu disse a ele, está a ver, eu não queria vir para aqui, está a ver. O homem está aqui, tem que ir jogar a Espanha e tal, e não sei o quê. E como o meu nome já era badalado. O gajo, o Armando Pons, lá convenceu o homem, ele todo, então vai, depois quando vier, vem cá. E eu fiz isso. Fui para lá, joguei lá no Palácio de Esportes e tal. Acabei o combate e tal, não sei o quê. Bom, sempre por cima e tal. Venho para Portugal e então apresento-me então o coronel, o neto do Carneiro Lopes, que era o comandante, que era coronel, que era o comandante do IRS na Avenida de Berna. E então ele diz assim para mim, Orlando, vamos fazer aqui uma coisa. Você é um campeão, pá. Está numa modalidade que eu até gosto, pá. Sou um apaixonado por isso. Você entra aqui à 1h30 e sai às 3h. No DRM. E toma conta desta secção. Que era a secção do recenseamento. Da malta que ia tirar as licenças para poder passar a fronteira. Não é? Eu, está bem, tal, não sei o quê. Eu falava, está bem, tal. Pronto, ok. Falou lá com e havia lá um sujeito que era capitão, que era Orlando. Tem o meu nome e tal. E então a malta... pronto, e aquilo se deu... Depois eu comecei a fazer combates novamente em Portugal e ir fora. Outra vez em Portugal, quando eu queria ir fora, ele... Vai, toma lá a licença, vai-te embora. E assim comecei a ir e vir, mas nunca deixei a minha casinha lá. A minha casinha que era um quarto. Fazia a comida lá dentro e tudo. Dentro do quarto. Dentro do quarto. E depois é que houve a hipótese de ires comer a um restaurante, pagava a organização. Depois... Isso já em que anos? Em 77, 70 e tal. Então, e nos tempos que teve cá em Portugal até... Pronto, começou muito cedo, por isso calculo que vivesse em casa dos seus pais, mas quando vivia cá em Portugal e estava a dizer que não recebia dinheiro nenhum dos combates, como é que o Orlando se sustentava? Como é que conseguia ser? Era outra modalidade por fora. Tinha outras modalidades. Também não ia tudo para ele. Também eu trouxe muito dinheiro de Espanha. Não é? Eu ganhava lá muito dinheiro. Na época eu ganhava 200 mil pesetas, 250, 350. Que na altura... Mil. Na altura era muito dinheiro. Claro. Também com um campeão de Espanha. Em Espanha, um campeão de Espanha ganhava 2 milhões, 1,5 milhões. Claro. E quando eu ia jogar nas sessões deles, que eles convidavam, Orlando, queres vir pelear na minha sessão e tal? Eu dizia, claro, quero, então. Eu a treinar bem e tal. Eu, pimba, 350 mil pelas. Né? Era dinheiro para caraças. Claro. Muita guita, muito dinheiro. Depois fui viver a boba dela, comprei casa e a boba dela, e o catano e tal. Tive uma vida boa. E hoje em dia, treinador? Hoje, sou treinador e árbitro. E como é que foi a transição de atleta para treinador? É o bichinho, é aquilo que a gente sabe. Depois eu tive um acidente, mais tarde, depois ainda joguei, ainda fiz uma... Já tinha 52 anos, ainda fiz uma sessão, das glórias
Eu acho que ainda havia uma fotografia desse. Sim, o teu pai foi lá, no Dá Fundo, com 52 anos ainda fui fazer 5 assaltos. Foi uma coisa bonita, foi uma coisa que está gravada, uma coisa linda. A malta costume, que lá 2.000 pessoas. O Fialho estava lá a malta. 2.000 pessoas era gente, não é? Muita gente. E pessoas ligadas à modalidade e que gostavam da modalidade. E de outras modalidades também, não é? E depois, eu já tinha o conhecimento do que era ser treinador, que aprendi muito no estrangeiro. Claro. Aprendi com os melhores. Tanto que eu estive lá, que eu era o Pampito Rodrigues, queria que eu permanecesse lá para fazer de mim, que é da Europa, o campeão do mundo. Lá, isso está escrito. Estou aqui dizendo, bom, eu tenho isso no meu telemóvel, eu tenho documentos. Queria que eu fosse campeão da Europa ou do mundo. Mas eu, como eu tinha as minhas filhas, estava lá, estava cá. Eu jogava todas as semanas, jogava com 69 kg e 900 e jogava com 72 kg e 600. Fazia médio, baixava. Fazia médio, baixava. Eu jogava aqui, jogava ali. E como é que perdia peso na altura? Havia alguma dieta? Havia alguma coisa? Não, era o treino normal e o meu corpo. Era o treino. Porque as pessoas, se treinarem, se tiverem aquela capacidade de sacrifício, e eu faço-os, eu tenho isso escrito, para se fazer boxe ou para se fazer qualquer modalidade de combate, que é complicado para chuchu, tem que estar muito bem preparado. Senão não vale a pena ir para lá. Para chegar lá e chegar ao terceiro, ao quarto, ao quinto salto, já não sai nem entra. Não, mais vale não aparecer. Claro. Para levar porrada, não. Mas tem que ir para cima do ringue, jogar ou esgrimar a modalidade e ganhar. E aproveitarmos das situações menos boas que o nosso adversário tem. É ali que eu vou começar, é ali que eu vou lhe meter as mãos, é para ali, se ele mantém, e a gente então, vamos por aí, não é? Agora, se uma pessoa não estiver bem preparada, e tu tens esse conhecimento, se não estivermos bem, não vale a pena irmos para então, lá. Orlando dava os 69 e 900 e depois 72. E a seguir dava, estava à vontade. Claro. E depois jogava, quando combatia, eu perdia, a bem dizer, 2 kg a meio, 3 kg de combate, ou mais. Sim. Mas aqueles 72 e 600 gramas, quando eu jogava, eu já vinha para os 70 kg, 69 e tal, e aí eu já não perdi, já não ganhava peso. Claro. Eu já me mantia. A jogar logo na semana a seguir, ou no campo de gás, ou ia a Marbella, ou ia a Málaga, ou ia a Valladolid, ou ia para qualquer local onde organizassem, que me convidarem, lá estava eu. Portanto, as pessoas que para combaterem, ou para jogarem ou combater o boxe, ou outras modalidades, têm que estar bem preparadas. Se não tiverem, mais vale não aparecerem no ringue. E como é que foi então começar a fazer a transição de atleta para treinador? Como é que... Depois eu não queria largar o boxe de maneira nenhuma, não é? Nem as outras modalidades. E eu comecei em 1992, em 1990, comecei a treinar o Jorge Canela, já eu vinha com tudo formado, o que é a filosofia do boxe, o que é uma pessoa ter capacidade para treinar um atleta para alta competição, que é alto rendimento, claro. E então eu já trazia essa filosofia, não é? E aqui fui-me adaptando, aqui no estrangeiro, não é? Fui-me adaptando, a plastron, que eu via como é que se dava, e fui-me adaptando. É assim, assado e tal, e fita e cozer e tal, as mãos a sair e tal, porque tem que saber ler o que é a modalidade, não é? Uma pessoa, para ser treinador, terá que passar por ela, não é? Em cima do ringue, para saber as dificuldades que o nosso atleta, amanhã ou depois, poderá vir a ter. Por acaso, isso é uma coisa que eu acho engraçado estar a tocar nisso, porque hoje em dia há muitos treinadores que não combateram. O que é que acha disso? Não. Eu sou um gajo muito sincero. Esses vendem o boxe, não são treinadores de boxe. Vendem o boxe às pessoas
que não têm conhecimento do que é o boxe. E então vão vendendo a modalidade sem terem conhecimento nenhum, não é? Estão a dar IPTs, que hoje chama-se comitê, não sei o quê, modalidades, e não têm conhecimento nenhum disso. Eu não digo nada porque eu vou dizer o quê? Ainda me diz o que é que você tem a ver com isso? Eu não digo absolutamente nada. Quem tem a dizer são as pessoas que passam os diplomas. Claro, exatamente. Que eles não percebem nada, zero bola. E então entram num ginásio, montam um ginásio, não sei o quê, têm lá atletas. E depois para desenvolver os atletas? Não é? Não. Eu acho que uma pessoa que nunca... Eu acho que alguém que nunca competiu, se quiser dar treinos, só pode dar a quem não quer competir também. Claro, agora tem que ter um estudo de manutenção. Claro. Não é? Porque levar alguém à competição é uma coisa que, se nós nunca passarmos por aquilo... É muito responsável. Pôr uma pessoa em cima do ringue, sem ter conhecimento, sem saber ler o que é o atleta, sem saber ler o que o outro adversário pode fazer, e nós temos que conhecer o nosso atleta. Temos que conhecer o nosso atleta por dentro e por fora. O atleta tem que nos conhecer a nós e tem que acreditar em nós, e o atleta tem que acreditar nele. Quando o atleta diz para o seu professor: eu estou pronto para ir jogar, o professor diz: tu estás pronto, e tu como é que estás? E ele diz: eu estou pronto, então vamos embora. Não há... Vamos por cima. Porque aquela coisa... Todos nós sentimos aquela nervoso miudinho antes de subir ao ringue e isso tudo. Sim. Se um treinador que nunca passou por isso nem compreende pelo Não que sabe. E quando os atletas são pegados, Claro. quando os atletas Quando são está mesmo a pegados, abanar, e o treinador começa a gritar com eles: vai para cima dele, e o atleta já foi tocado. está tocado, e vai para cima dele fazer o quê? Tem que Agarra, dizer mas é a porquê. luta. O treinador tem que saber dizer o porquê. Sai fora, agarra-te, porque o treinador vê aquilo. Mas quem esteve lá? Claro. Quem não esteve lá não pode dizer isso. Mas eles dizem: vai, como? Vai correr para cima dele para levar com um comboio na cabeça e ir para o chão? Não. Portanto, é essa situação, calado, que as pessoas que não têm conhecimento das modalidades de combate não tinham que ser treinadores. Nem tinham que se vir com os atletas. Isso teria que ser proibido, que não têm conhecimento. Não é? Pode ser estudo. Pois, teoricamente, toda a gente é treinadora. É verdade. Toda a gente é treinador, teoricamente. Mas depois o conhecimento prático é mais de 80%. Claro que é. Ou seja, aquilo que o Orlando está a dizer até é possível um treinador conseguir polir tecnicamente um atleta, portanto é assim que se dá o cross, é assim que se dá o jab, é assim que não sei o quê, mas depois o que é que se sente quando está lá em cima? O que é que se sente quando estou encostado às cordas e tenho um gajo a dar-me 10 marretadas na cabeça? É diferente de... Tem que saber o que é que se sente. Teoricamente, um treinador tem que ter as duas fases. É a teoria para proteger o atleta psicologicamente, ter conhecimentos como é que deve falar com o atleta, para que o atleta tire as coisas da cabeça que tem mais e retire aquilo tudo e manda aquilo tudo para o caixote. E depois a prática, o atleta tem que acreditar no treinador, não é? E quando o treinador diz é assim, o atleta nem olha para trás. Mete a mão, mete assim, sai para a esquerda ou sai para a direita, vem para trás. Quando o treinador se apercebe que o atleta está em dificuldade, esse treinador que tem conhecimentos diz: trava o combate, agarra-te a ele, agarra-te a ele, até que o árbitro, até que venha a melhor solução, não é? Até que toque, ou até que venha a melhor solução para que ele recupere, não é? Porque o atleta, quando é apanhado, não tem chão, aquilo anda ali, parece uma vara, que é esta merda. E é mau, vocês sabem, não é? Eu não sei se já jogaste. Não, nunca treina há muitos anos, mas não. O Calado está aqui, é um campeão do mundo, é uma vedeta que nós temos em Portugal e que sabe, tem esses conhecimentos todos, não é? O Calado tem isso. Eu acho que acaba até por muitas vezes se pôr os atletas em perigo quando o treinador não tem conhecimento do que é que realmente se está ali a passar. Eu já vi algumas coisas que me chocaram um pouco, de alguns treinadores sem noção do que é subir a um ringue,
Lá está, vai, o atleta está tocado, ele está a dizer vai, mas lá está, vai mas para o que é que onde? leva, eu por acaso acho estranho, o que é que leva uma pessoa, porque por exemplo, eu já treino há alguns anos e acho que consigo fazer minimamente as coisas e consigo ensinar uma pessoa completamente, não saiba nada. Agora, eu sou incapaz de dizer a uma pessoa que, olha, eu vou-te preparar para subir a um ringue. Qual ringue? Então se eu nunca lá estive, vou-te dizer como é que tu vais lá para cima. Pois, não, porque ou seja, hoje há metodologias de treino, não é? Que nós também temos que as modalidades andam sempre a desenvolver, vêm sempre coisas novas. Hoje há metodologias de treino que nós podemos praticar com os nossos atletas, dar-lhes um programa de treino, vamos fazer isso para aquele combate. Eu gosto sempre de conhecer os atletas que vêm jogar com os meus, não é? Gosto sempre de os conhecer, saber de onde é que eles vêm, como é, o que é que eles fizeram, não é? Gosto sempre de conhecer, quando tenho hipótese. Quando não tenho hipótese, tenho que ver o primeiro assalto, como é que eles entram e tal, não sei o quê, para depois começar a ler aquilo e então transmitir ao meu atleta o que é que ele efetivamente poderá explorar do outro atleta para conseguir os seus objetivos, que é os meus. E só com Portanto, só com conhecimento. Porque, teoricamente, um homem chega hoje ao computador e dá-me um grande baile. Quem é que foi o campeão do mundo há 500 anos? Quem é que foi aquele não sei o quê? Jacques Lamotte, ou não sei o quê, não sei o que mais, e tal, não sei o quê. Vai ali e engana-me. Não é? Muitas coisas eu sei, outras coisas faço. Claro. E tu dizes assim, agora vou ao ginásio e ensino lá um atleta. Isso é outra história. Claro, ficou pelo caminho. E quantos combates é que o Orlando Jesus fez no total? Eu fiz à volta de 100 e picos combates, 100 e picos combates. Fiz à volta de 43, 44 combates como profissional, não fiz mais. E fiz 60 e tal como amador. E qual é... Em 6 anos, em 6 anos. Em 6 anos? Em 6 anos fiz 60 e tal combates. Jogava todas as semanas. E qual foi o combate mais difícil? Foram todos. Todos? Todos. Não há assim nenhum que eu... Orlando veio assim, todos. Eu apanhei marroquinos e lindos a jogarem, que aquilo eram carraças de trás de um homem. Que aquilo era para ganhar dinheiro, queriam comer e não havia, que aquilo andava atrás de um homem para depois serem convidados outra vez, não é? E o homem tinha que estar muito bem para os receber, não é? Apanhei muitos gajos terríveis mesmo. E o combate que lhe deu mais prazer? Sim. Os combates, todos os combates dão prazer. Eu não faço definições de um combate, porque todos os combates são difíceis. Todos os nossos combates são complicados e difíceis. Não há um que a gente diga assim, eu meti as mãos àquele e tal, e andei ali 7 ou 8 rondas ou 10 rondas e tal a bater. Eu podia chamar aí 4 ou 5 combates, mas não vou dizer isso, porque todos são difíceis. Só subir lá para cima já é difícil. Só entrar dentro daquelas... que antigamente havia 3 cordas. Antigamente eram 3 cordas, hoje existe 4. Entrar dentro daquelas cordas, por dentro do ringue, já se é um guerreiro. Já se é um campeão. E depois é saber estar lá. Mas para saber estar lá, tem que se ter uma pessoa ao canto, não é? Que nos disse para nós estarmos lá. E nós temos que ter confiança nessa pessoa. E confiança em nós para estarmos lá. Porque se essa pessoa não nos der de confiança, se nos meter lá dentro, olha, vai para os lobos, a pessoa anda ali e parece um taralhoco, não é? Eu agora vou aqui aproveitar, por acaso nunca fizemos nada disto, mas hoje houve um amigo que mandou uma fotografia do Orlando quando soube que eu vinha cá, que o Orlando cá vinha, e é o filho do Dino Freitas. O Dino Freitas. E está aí. Isto foi no Porto, com o Reinaldo Teles. Pronto, está aí a fotografia. Ele disse, depois mostra-lhe a fotografia, com certeza que ele vai gostar. Dino. São os 2 gêmeos. Exatamente, do Fado, não é? Um toque. Meu grande amigo Dino. Meu grande amigo Dino. Grande máquina, não é? Era... E isto é o Reinaldo Teles. Ele era uruguaio. Era? Okay. Ele veio para cá jogar e nunca mais saiu de cá. Ok. Ficou por cá, casou, filhos e etc. Teve comigo e tal, veio para a minha casa, teve comigo. Já faleceu, não é? Já faleceu. Faleceu mal. Depois é a história da vida, não é? Todos temos uma história. Porque o filho depois disse-me que se lembra que, passados 30 anos, que o Orlando comprou uma casa e ele é que foi pintar-lhe a casa. E que chegou lá e dizia, eu sou o filhos do Dino. E eu conheci os filhos do Dino
já nessa altura. Ok. Nessa altura. Porque eu não sabia que ele tinha filhos. E como é que foi? Por acaso, Eu conhecia a mãe do Dino e a família do Dino. Certo. Não é? Conhecia a mãe deles, mas não sabia que ela tinha tido gêmeos. Não sabia. Ok. E era uma amizade muito grande. Pá. Eu ia ao Uruguaio, eu ia ao Paraguaio, eu ia à Argentina. Tenho amigos em toda a parte da Europa e do mundo. Amigos. À conta do fazem à conta do boxe. À conta da nossa modalidade, que é... De poder viajar e conhecer o mundo através dos esportes de combate é uma coisa incrível. É espetacular. É engraçado, desculpe lá. E as amizades são fraternas, são até morrer. É verdade, sim senhor. E é isso que eu queria falar, que muitas pessoas que não estão dentro dos esportes de combate, que não estão dentro do boxe e do kickboxing e do Muay Thai, não têm noção da nossa vida enquanto lutadores. Só vem aquele bocadinho em cima do ringue e acha que se resume àqueles minutos em cima do ringue e esquecem-se que as nossas viagens, o nosso conhecimento mesmo, o conhecermos pessoas diferentes e o lidarmos com outras pessoas, com outras culturas, exatamente, a inteligência que acham que os lutadores são brutos ou que só sabem andar à porrada, e é exatamente o contrário. Eu vou dar aqui 3 ou 4 nomes que foram boxeiros no mundo. Ronald Reagan, presidente da América, foi boxeiro. Presidente da Colômbia, foi boxeiro. A Argentina, foi boxeiro. Houve vários, prontos. Não vai a ideia. Agora eu tenho isso escrito, eu tenho isso no meu caderno. As grandes pessoas do mundo, não quer dizer que não haja, mas para dizer que o boxe também tem grandes nomes do mundo que foram boxeiros. Então, nós temos aqui deputados que foram boxeiros. Não é? As pessoas é que associam, lá está, os desportos de combate aos malucos, brutamontes. E até muitos atletas que mais tarde se tornaram símbolos, o Muhammad Ali, não é? O Cassius Clay, o próprio Mike Tyson agora. Então, vamos ver agora o Pacquiao. O Pacquiao, exatamente. E são Pacquiao que vai ser presidente filipino, provavelmente. Não sei o quê. Muitos, em todo o mundo. Por isso eu digo, eu não me canso de repetir, o boxe foi feito para os inteligentes. Ponto final. Quem não é inteligente a jogar ao boxe fica maluco. Acabou. É engraçado que se formos... Eu acho que quem é inteligente a combater acaba por ser inteligente na vida também. E safa-se de maneiras muito melhores verdade. Na sua vida pessoal também, porque a inteligência o que aprendemos ali... É que nós temos várias... Nós aprendemos várias situações que encaixam connosco para a nossa vida futura. Que é a humildade, saber respeitar o próximo, a disciplina, nós sabermos estar, nós sabemos entender as pessoas, não é? Não é picar-nos qualquer dito e mexerico. Sabermos entender as pessoas, sabermos dialogar com as pessoas e temos que ter astúcia. Com boxeiro é astuto, tem que ter astúcia, não é? Conhecemos a nós também. Para enganar o outro oponente. Nós temos que conseguir enganar o outro oponente. Aquilo que a gente tem à frente. Porque também é um campeão. O que nós temos à frente nunca é menos que nós. Nós temos que o tratar por cima para nós conseguirmos o combater ou jogar com ele e enganá-lo. Não é? Quando nós conseguimos atingir esse ponto, somos homens para o mundo. Não é? Para estarmos cá. Não é? Porque é o respeito que hoje em dia há pouco disso. Eu, por acaso, foi uma das coisas que, com a prática das artes marciais, que eu, além do boxe, também faço jiu-jitsu, como os seus netos, né? Que me dá mais gozo e que eu aprendo mais é a capacidade de resistir ao sofrimento e às situações más e de continuar, sem parar. Eu trouxe o meu filho, eu trouxe o Orlandinho para o boxe, tu conheces bem. O Orlandinho fez vários combates de boxe. O Orlandinho também era um rebelde na escola. E eu tive que o segurar com a disciplina. E ele disse para mim, e eu disse para ele, o que é que tu queres ser? Queres ser um homem? Queres ser um homem educado e respeitado e respeitador?
E ele disse, quer pai. Tinha ele 12 anos. Andava ele no colégio Freire de Sousa, em Almada. E ele disse, quer pai. E então, vamos para o pé de mim. E tal. Um senhor para a vida. Joga ao boxe, dá aulas, faz 30 bombalina com uma disciplina de Arte Velha. Já é pai? O meu filho ainda não. Ainda não. É só Ainda dois não. filhos. Eu queria que o gajo. Com calma. Com calma. O seu filho há de ter a minha idade, mais ou menos, ou um bocadinho mais. 32. Pronto, eu tenho 31, Então, mas exatamente. É igual. Mas eu fui pai aos 27, então. Eu fui pai aos 16. 17. Não havia televisão. A culpa é da Teddy. Não havia. A televisão apareceu em 57. Era mas a telefonia, não é? Mas um gajo que morava nas tábuas não tinha televisão, não é? Não havia eletricidade, havia candeeiros a petróleo, havia máquinas a petróleo. Os fogões, era tudo a petróleo. E os candeeiros eram a petróleo também, forte. E como é que era a Lisboa dessa altura? Muito diferente de hoje, não é? Totalmente diferente. Não havia sinais luminosos, não havia estradas. Muito menos gente. Pô, andava-se à vontade, deixava-se as portas abertas, ninguém roubava. Hoje, pronto, mas a vida é essa. E o Orlando, quando andava na rua já enquanto lutador profissional, às vezes era reconhecido pelas pessoas? Sempre. Se nós sairmos para qualquer lado, de dia ou de noite, isto não é uma questão de gabarulice, mas é uma questão... é o que era, claro. Não, e o que é hoje. É. Correta, legal, correta, eu vou para qualquer parte. Para o norte, para o sul, para o oeste, assim, há sempre uma ou duas pessoas, olha o Orlando, olá, seu Orlando e tal, olha, já ali ao colar em si há 200 anos e tal, ei, ser Orlando e tal, não sei o quê, é assim. Isso enche de orgulho, não? Enche-me, porque enche-me de orgulho por a humildade que a gente também transporta às pessoas. A gente tem que transportar para as pessoas o que somos real, não é fingido. O que somos. Se tiver que dizer alguma coisa ao meu amigo, digo. Não é? Real. Só assim é que eu encaixo os amigos. Se tiver alguma coisa que me dizer, dizem-me. Agora, se andarem a rastejar e se eu vier a descobrir, ponha à parte. Não é? A realidade é essa. Esta frontalidade, isto é algo também que eu acho que os desportos de combate dão às pessoas. É conseguir falar cara a cara e também conseguirmos perceber quem é que queremos ao nosso lado ou não. Porque lá está, todos temos momentos altos e baixos na vida e quando estamos em baixo, às vezes é que percebemos quem é que é realmente. E dá-nos muitas vezes a capacidade que, quando não temos essa capacidade de lutar, às vezes acabamos por fazer coisas que não queremos, ou dizer coisas que não queremos perante outras pessoas. E isto dá-nos a capacidade, não, eu digo aquilo que acho, porra. Depois a pessoa, gostou, se não gostou, pronto. Mas és frontal e dizes aquilo que sentes. Sim. Porque se andares a rabejar, seja assim, de um lado e para o outro e tal, a enganar, os amigos não podem ser enganados. Mas é normal que a malta da luta normalmente tenha essa capacidade de coisa e o resto não tem porque... Não se pode trajejar para um lado ou para o outro não ser diferente. Claro. Tá, é assim. O que é que tu achas disto? Isto é assim. Claro. Na cara. Agora não é ir para as costas. É assim. Isso é a pior asneira que uma pessoa Mas infelizmente não é realidade, não é? Muita gente infelizmente não é realidade. Pois, infelizmente não é realidade. Exatamente. Agora, a respeito dos esportes de combate, comecei a dar aulas para o full contacto em 1990, em 91, depois o Jorge Canelas jogou com o Fernando Fernandes do Sporting, para o título da Europa, e depois o Paulo Lourenço jogou com o Russo para o título da Europa em Leiria. Full contacto. Full contacto. Não havia kickbox, não existia. Sim, na altura não existia, exato. Quem dizia que está há 40 anos do kickbox, desculpem lá, é mentira. É mentira. Estavam no full contacto. Exatamente. E depois transitaram para o kickbox. E depois, o Carlos Rebejanal é o pai e o avô do kickbox, ou seja, do full contacto e a transação para o kickbox em Portugal. E houve outros, que eu não desconheço o nome, mas sei que houve outros. Mas no Superstar, onde é agora a vitória do Pedro. Eu ia treinar o Paulo Lourenço ao Superstar
em 1993, 94, 95, 96, né? E o meu filho também treina lá. Com a Dina, pá, e com... A Dina não, Não. nessa altura ainda não. A Dina a Dina- 94 a Dina era... A Dina aparece depois. Mais tarde, A exatamente, Dina depois sim. começa a sobressair, quando começa a ganhar os combates, tal, e já começa a fazer kickboxing. Exatamente. Com A o Dina- Max, com... a Dina- Não, mas já foi foi noutra depois. Depois o mais tarde. Max vai para os Estados Unidos e ganha Exatamente. em full contact Exatamente, ao full campeão do contact. mundo por nocaute. Ninguém estava à espera disso. Ninguém. Aquilo é uma vitória mundial, não é? É engraçado ouvir o Orlando falar, porque o Orlando viu o crescimento dos desportos de De- combate de em todos, de Portugal. todos. E, e hoje, e por isso é que eu há bocado lhe estava a perguntar, e acho que também já estamos aqui a conversar há algum tempo, o que é que acha, como é que vê o boxe hoje em dia cá em Portugal, porque há muito menos eventos, o que é que acha que falta haver aqui para isto crescer outra vez, para ser aquilo que era na sua altura? Olha, a minha opinião é... Agora estão as eleições da Federação Portuguesa de Boxe. Depois destas eleições, eu acho que a IDPJ, que já vai ser associada, já vai haver uma componente diretiva onde o presidente Eugénio Pinheiro tem aguentado a Federação. Não sei qual é não sei quais a direção que vai tomar conta da Federação Portuguesa de Boxe, se mais seja aquela que seja. Eu acho que vai ser melhor para o futuro. Em 2022, 2023, eu acho que o boxe em Portugal vai dar Salto. vai dar um salto qualitativo muito grande. Porque hoje, lá está tal coisa, não está tão desenvolvido, porque a Federação vai para eleições. As associações estão assim, também não há uma certeza pelas as associações. Quando a Federação estiver bem, as associações estiverem bem, portanto, depois vai haver um encontro de ideias para que o boxe dê um salto. Isso vai ser o encontro. Vai ser agora em 2022, e temos homens, temos pessoas com capacidade para levar o boxe para cima. E era sair um Euromilhões a mim. E o boxe dava logo um salto. Aliás, as lutas de combate davam um salto. Investia, não sei, milhões. Então esperemos que lhe saiam Euromilhões. Para fazer em Portugal. Para fazer os grandes campeões do mundo em Portugal. Que está a fazer E aqui falta. o nosso calado tinha que estar presente, logicamente. Obrigado. Orlando, já quase para terminar, qual é, nós fazemos esta pergunta a todos os convidados. Sim. Qual é o seu maior medo? O maior medo que eu não estou preparado, custa-me dizer à brava, era falecer um filho. Que eu não estou preparado para isso. Acho que nenhum pai. É o meu maior medo. Que Deus me leva à frente 1000 anos. Claro. Né? O meu maior medo é que eu não estou preparado para sofrer isso. Tirando isso- Os filhos estão preparados. Porque a idade é a idade. Não é? Morreu o meu pai, que é mais velho. Este é o grande ditado. Agora, nós, pais, preparados para perder o nosso coração, um bocado do nosso coração não temos. Não há pai nenhum que tenha. Eu não tenho A também. não ser um filho da mãe. Que há alguns. Há alguns. Não é? Agora, nas modalidades, é nós aproveitarmos o melhor, usufruirmos do melhor que a modalidade nos permite e que nos dá, e nós darmos todas as ferramentas para os nossos atletas e para quem nos rodeia, é mais uma ajuda para o futuro, para eles ensinarem outros. E com esse desenvolvimento do boxe, Orlando seria um homem muito mais feliz, de certeza. Ainda mais. Muito mais. Ainda mais. Eu tenho ideia que vou partir aí para os 97, 98 anos. Então olha aí, cuidado do meu avô. Ainda está com 97. E até lá ainda tenho muitos anos para dar ao boxe e a outras modalidades. Tanto que eu treinei, foi campeão ibérico comigo, estava ligado ao Sporting, eu é que o treinava, mas as flores foram para o Sporting, não é? Que é o Adolfo. Exatamente. O Adolfo. Sim. O Adolfo, eu treinei o Adolfo desde os 15 anos, 14, 15 anos, comecei a treinar, foi campeão nacional e tudo isso por aí, dentro da modalidade amador, kickbox, profissional de kickbox, e K1 e tal, e não sei o quê, tal. E foi comigo
campeão ibérico. Foi campeão ibérico, ganhou muitos títulos. Mas as flores, os ramos das flores, foram para o Sporting. Que eu recebia. Faz parte. E como outros, né? Que treinei muitos atletas, que as palmas, as flores, foram para os treinadores que se viam com eles e que se deslocavam com eles. Eu podia dizer aqui alguns nomes que foram jogar e que se portaram muito bem no estrangeiro e tal, que treinaram comigo, as mãos. Uma história que eu gostava... E grandes campeões, tu conheces todos. Que eu gostava de perguntar é a história também do Farid, que também começou consigo, não é? O Farid começou comigo. Depois transitou para o das Paulo. instalações, o Farid teve comigo desde os 15 anos até aos 16. Fiz do Farid campeão nacional. O Farid foi campeão nacional comigo. Comigo, não conhecia outro. Veio ao pé de mim com 14 anos, as instituições entregaram-o a mim, e ele ia treinar comigo. Eu fiz dele campeão nacional. E não queriam que ele fosse campeão nacional. Não queriam porquê? Porque é refugiado. Porque ele é refugiado. E eu perguntei, qual é a bandeira do Farid a partir de hoje? Qual é a bandeira dele? Se é a bandeira nacional, se é o hino nacional, ou qual é? Porque ele voltar para lá, não, então fica sem pátria. Qual é a pátria dele? E então o presidente da Federação Portuguesa de Boxe e os seus elementos disseram, não, o Farid vai jogar para o título nacional, foi campeão de Portugal. E fui ao Palácio de São Bento, receber a medalha de ouro e a mostrar a medalha de campeão nacional dele, com ele. E isso foi muito badalado e tal. Depois eu não tinha tempo, e então Passou ao Paulo. Que agora seguiu com ele, não é? E agora o Paulo está a seguir com ele. Que é uma história que, para quem não sabe lá em casa, né, está a ouvir-nos a falar do Farid. O Farid é um rapaz que hoje em dia é atleta de boxe e que foi refugiado, fugiu do Afeganistão. Com 8 anos, do Afeganistão, a pé. Andou pelas montanhas, morreram muitos atrás dele. Ele, com 8 anos, conseguiu sobreviver e ultrapassar todos os obstáculos até chegar a Portugal. Turquia, não é? Passou por tudo. E, portanto, aliás, eu até já tinha dito ao Diogo que gostávamos de o ter cá um dia, não é? O Farid. É uma história fabulosa. O Farid tem uma história atrás dele fabulosa, como todos nós temos. Claro. Umas menos, outras mais. Uns têm para contar e outros não têm. E eu gosto de quem conte que mostre. Quem conta tem que mostrar. Mas espera aí, há aqui uma dúvida. Mostro. Senão toda a gente fala e... Então toda a gente inventa. Quem diz tem que mostrar. Claro. Quem fala tem que mostrar. Se me disserem a mim, o que falaste aqui e tal, mostro. Tenho tudo para mostrar. Não é? Quem fala tem que mostrar. Não pode dizer aquilo que não fez. Não pode dizer aquilo que não andou. Não pode. Eu sou contra isso. Diz o que fez. Se não quiser dizer, não diz. Não diz, exato. Não diz. Fica calado. Ou então diz, eu fiz isto assim, pronto. Ponto final. Mas calhar também há pessoas que não têm uma vida assim tão cheia, tão rica, não é? E depois tendem a querer dar grandes, não é? Como se ia fabular um Só bocado. Só apresenta quem tem. Claro. Só diz quem fez. E eu nunca me gabarolei, nunca disse o que fiz, o que não fiz e tal. Quando venho assim para estes encontros e tal, como já fiz outros e tal, não sei o quê, fazem umas perguntas e eu respondo. Mais nada que isto. Sei com quem é que joguei? Joguei com aquele, com o outro, mas eu tenho provas. Como fiz isso? Agora até preciso é mostrar. Agora, quem diz e não mostra, para mim é um trafulha. É mais um. Não tem outro nome, claro. Não há outro nome. Sim, senhor, é verdade. Não tem outro nome. É verdade, sim, senhor. E pronto. E o Orlando foi alguém super respeitado no boxe e no mundo daqui de... E ainda hoje, porque me dou ao respeito, calado. Todos nós, tu mais tarde, e hoje, tu quando tiveres a tua equipe, não sei se já tens, quando tiveres os teus ginásios, ou o teu ginásio, quando tiveres a tua equipe, não é? Seja de Muay Thai, de kickboxing, seja do que seja, de qualquer luta, tu vais ver o respeito
tens que impor o teu respeito para que sejas respeitado. E tens que ser um manda-chuva. Quem põe e dispõe és tu. Dentro da qualidade. Não é agora pôr e dispor e quero fazer e acontecer sem saber, não. Tem que saber mandar e conduzir as pessoas. O mais importante é saber conduzir homens. Porque eles hoje são miúdos, amanhã são homens. E depois entram homens também. E nós temos que saber conduzir. É assim, a educação é esta. Saber conduzir homens. E a partir daí, quando nós temos esse feeling e quando temos esse poder de saber conduzir as pessoas, aí temos prontos para tudo. E com esta vamos fechar. Orlando, Ok. muito obrigado por ter estado aqui. Agradeço imenso a vocês, ao Calado, que me convidou, E o João. Ao João, ao ao João Pato. também, E ao Mendes. E ao Mendes. e ao Gonçalo. Foi um que prazer está para aqui. nós. Pá. Muito Ok, obrigado. muito mesmo. obrigado a vocês por me terem convidado Muito obrigado. e estou sempre à vossa disponibilidade. Um dia mais tarde. Sempre. Claro que sim. voltamos a Aliás, convidar. Há outras coisas, ainda tenho o barril cheio. e nós Eu não. ainda tenho aqui- Ainda só desfugi um bocadinho. E nós temos isto com os nossos convidados, que é deixarem aberta a possibilidade de voltarem um dia, porque lá Ainda está, há porque há muita muitas coisa histórias para para dizer. contar. Há Então a história do muita, Orlando. muita, não é? Gostávamos Ainda há muito de saber muita- mais sobre a sua Oh, história. ainda há muita coisa, ainda há muita coisa. Fica muita para coisa outro ainda vou dia. contar. Ficará. Um dia que vocês Muito me tornem a obrigado, convidar, claro. mais tarde, Tornamos, sim, vamos senhor. ver. Temos Muito todo o obrigado. interesse em Também conhecê-lo, quero falar não da é? arbitragem mais tarde. Não é? Também, olha, um assunto importante. Também. Não, é um É assunto verdade, sim, importante. sim. Não- E uma coisa que eu queria dizer, se não, Força, se ainda força, não não, fecharam, não. é que todo treinador teria que ter umas aulas de arbitragem. Todo treinador de faz boxe sentido. deveria ter Para ter umas uma aulas de noção. arbitragem para saber se o seu atleta ganhou ou não ganhou. Qual é a diferença? Então só uma pergunta. O Orlando, ao ser árbitro, é melhor treinador do que seria se não fosse árbitro? Eu sou o melhor árbitro por ser treinador e sou o melhor treinador por ser árbitro. Ok. E com esta dúvida. fechamos isto. Obrigado, foi Obrigado mesmo um prazer. mais uma vez, um grande abraço. O Fighter e o Careca fica por aqui. Um abraço a todos e voltamos brevemente. Até já, pessoal.